Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se está assistindo do dispositivo móvel, considere clicar em hypar para jogar essa pontuação lá no alto e o YouTube entregar a gente para um montão de pessoas aqui nessa plataforma. Eu estou querendo mais uma taça aqui nessa coleção de miniaturas. Inclusive, quero colocar Comebol aqui também. Que dia na Arena MRV. A luzinha do Galo ganhou, tá ligada, mas lá na Arena MRV foi um sol para cada um, muito calor, e a previsão é que Minas Gerais fique assim nos próximos dias. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que isso não é problema para quem usa Insider. E a boa notícia é que tá rolando Black Friday antecipada, meu garoto. É agora que você vai comprar sua camiseta ultra macia e com tecido tecnológico que regula a temperatura do corpo. Você pode usar o dia todo, pois é anti-odor e tem rápida evaporação do suor. Se está no correria do dia a dia, relaxa que ela desamassa com o calor do corpo. Terça agora tem Copa Sul-Americana. Você vai ver que o Fael vai estar de calça e camisa da Insider. Na área da imprensa, eu não posso usar a camisa do Galo. E eu vou de camisa da Insider porque antes eu tenho live lá no território e tal. Eu vou ficar o dia inteiro e a calça, se jogar o copo pro alto, não vai me molhar porque ela repele água. Observa lá o que eu vou estar usando. E aqui na descrição do vídeo tá o link para você adicionar o cupom do Camisa 12. Assim que você clicar, já vai adicionar, que te dá 15% off. O cupom Camisa 12 já te dá 15% off. Porém, como tá rolando Black Friday antecipada, se você juntar o cupom do Camisa 12 com todas as promoções que estão rolando lá no site, pode chegar a 50% off. Mas atenção! É por tempo limitado, você tem que aproveitar a Black Friday antecipada. É a massa inteira usando Insider. Hoje, quando eu saí de casa, eu fiquei encarando essa luzinha do Galo ganhou aqui, falando, cara, como eu espero acender essa luz no vídeo de hoje. Aliás, muita gente falando do Camisa 12 do pós-jogo lá na Arena MRV. Eu já avisei que ia demorar hoje, porque depois do jogo eu ia para uma festa mesmo, porque a gente merecia, né, nessa semana intensa do Galo. E durante essa semana intensa, em 1000 cálculos, anotações, meu amigo Pedro, carinhosamente chamado de Pedro Sem Pulmão pela turma, eu acho uma maldade, mas eu tenho lugar de fala, que inclusive meus medicamentos para o pulmão ficam aqui ao lado. Ele falou assim, não pesquisem a campanha do Ceará como visitante nesse campeonato brasileiro. É algo curioso, né? O Galo, por exemplo, apesar de estar lá na parte de baixo, tem uma boa campanha como mandante e uma campanha péssima como visitante. O Ceará tem uma boa campanha como mandante, acho que antes dessa rodada era o 7º melhor visitante, perdão, acho que eu falei errado agora, o 7º melhor visitante, o Ceará, né? E quando você vai para esses desafios, você pega isso e fala, pô, vai ser um desafio difícil. O Mirassol, por exemplo, acho que não perdia 16 jogos, marcava gols em 16 jogos seguidos. Aí você fala, não, Rafael, mas é a parte de baixo da tabela. O Vitória ganhou o clássico contra o Bahia, pegando o Bahia lá da parte de cima da tabela. O Fortaleza bateu o Flamengo, mais um confronto entre a parte de baixo da tabela e a parte de cima. Também a gente chegou no momento da competição que quem tem lá embaixo vai dar vida, e a gente já imaginava que o Ceará seria muito difícil. Eu fiz uma pesquisa no Twitter e é até curioso como que o Ceará traz duas lembranças ruins para o atleticano. Máquina do tempo do Camisa 12, antes da gente falar sobre Galo e Ceará na Arena MRV. Se eu te perguntasse nesse século 2 confrontos com o Ceará, certamente você lembraria de duas decepções. O Galo e Ceará no Mineirão, despedida do Mineirão. Aliás, no Noite de Galo teve um debate sobre o Mineirão e a Arena MRV. Eu defendi a Arena MRV lá no meu comentário e a galera fala, porra, você estava jogando contra a Arena MRV. A galera da internet quer confusão, quer briga. E depois a gente vê o que tá falando. Primeiro, quer brigar. E segundo, aquela derrota, despedida do Mineirão. 1-0 pro Ceará. Inclusive, o fim do jogo eu vi com o Galo, do Galo doido que eu vi na arquibancada esse dia. Eu fui tietar, sem vergonha nenhuma. O Dudu que começou a assistir o pós-jogo agora, depois de anos de Camisa 12, ele começou a assistir o pós-jogo. E o segundo jogo, que pelo menos os mais velhos, é claro que a turma mais nova não vai lembrar, um cara de 18 anos, de 20 anos não vai lembrar, mas em 2011, o Galo com 2 jogadores a mais, gente, isso não é de agora não, isso é de longo prazo. Você vai para 2017, o Micali estava falando que o Galo tem dificuldade de jogar com 2 jogadores a mais. Em 2011, o Ceará com 2 jogadores a menos e o Galo empatou. O jogo até que o Cuca teria pedido demissão. Existe uma outra versão que o Cuca não pediu demissão, mas
que o Cuca teria pedido demissão e que alguns jogadores contaram no Cachorrada Podcast que convenceram o Cuca a permanecer no cargo e houve o pacto da assinatura na camisa ali que todo mundo assinou e depois o Cuca estampou aquelas assinaturas em várias camisas e distribuiu para o time. E o jogo seguinte foi um 0-0 com a América, que eu fui no torcida do América e me pegaram lá, eu tive que pular para a torcida do Galo. Mas que sequência, esses 2 jogos do Ceará, e eu tinha medo de hoje ser mais uma péssima lembrança contra o Ceará. E se você pegar a atuação, talvez não seja aquela atuação que você vai falar, você lembra aquele jogo que fulano, cicrano e beltrano arrebentaram com o jogo? Porém, será o jogo que você vai lembrar que você teve um grande alívio contra o Ceará. Vamos pegar de histórico aqui, de referência, o próprio pós-jogo. Bucaramanga fora de casa. O Galo ganhou. A luzinha aqui estava acesa. E eu avisei aqui. E eu acho que Godoy Cruz também. Mas o Bucaramanga eu tenho certeza que foi aquele período de Bahia, Palmeiras, Bucaramanga. Falei, galera, ganhamos, pô, fora de casa, que legal e tal. Porém, a gente precisa falar sobre alguns pontos que precisam de evolução, precisam de correção, de atenção. E Juventude e Cruzeiro, que a gente não ganhou, eu fiquei muito feliz aqui, cara. Falei, olha, apesar de não ganhar do Cruzeiro hoje, melhorou isso, melhorou aquilo, pá. E contra o Juventude também, esse jogo até apanhei bastante nos comentários. Faz parte, vocês batem e tal, a gente apanha no Twitter, apanha na caixa de comentários, apanha de audiência de televisão, faz parte quem quer comunicar. Porém, hoje eu não tava nem aí para a atuação do Galo. E isso é até perigoso, porque lá na frente, o São Paulo até fala sobre o recado que tem sido dado sobre o ataque. Porém, hoje eu me apego à entrevista do Everson, uns 3 semanas atrás, ele falou assim, nesse momento a gente precisa mais de 3 pontos, mais de pontos do que de boas atuações. É claro que se você tem boas atuações, você vai entrar de forma mais firme lá na Sul-Americana, você vai sair de uma briga contra o rebaixamento de forma mais tranquila e tal. Mas quantas vezes, não falo nem na história, que aí eu já vou ter um catálogo aqui para tirar de exemplo, mas que nesse campeonato o Galo, a gente lamentou a quantidade de chances criadas lá no começo da competição, como o Grêmio, por exemplo, e que nós não saímos com os 3 pontos. Então equilibra um pouco a balança, vai? Equilibra um pouco a balança e hoje é um jogo que eu me apego demais a esses 3 pontos, porque eles nos dão uma tranquilidade enorme para, primeiro, curtir a terça-feira, curtir, sabe? Galo em mais uma semifinal continental. Tem um texto que a galera brinca comigo, que eu postei uma vez para meus amigos, falei, cara, curte um pouco mais o Galo. Galera do Twitter, curte um pouco mais o Galo. Não é possível que seja só esse todo dia algo negativo, todo dia uma briga, uma guerra. Curte mais. Um vídeo meu que eu postei no Instagram uns 2 semanas atrás, falei, não faz sentido. Se o dia que ganha, você tem um pouquinho de ali, falou, cara, ganhamos do Sport do Ceará. Ah, mas tá lá na parte de baixo da tabela, foda-se, eu só queria ganhar. Percebeu a paz? Sente a paz desses 3 pontos. Porque se não fosse, era um pesadelo, queria te deixar maluco. Então, eu preciso viver a paz desses 3 pontos para viver uma terça-feira mais tranquila, quando a bola rolar não tem tranquilidade nenhuma, vai existir uma tensãozinha ali pro jogo também, porém, sem estar bitolado, fissurado e fazendo cálculo com o site da UFMG aberto durante o jogo, como rolou no jogo contra o Del Valle na ida, que o jogo estava rolando, até o Bolívar também no primeiro tempo do Bolívar, que eu fiquei pensando mais em tabela do Campeonato Brasileiro do que desfrutando de um mata-mata de torneio continental, de um título muito importante. Então vai nos trazer um pouco mais essa tranquilidade. E se o Galo classificar para a final, pontuar no Campeonato Brasileiro vai te fazer entender que o Galo pode estar, se passar do Del Valle, perto de um título internacional. Porque até então, na loucura da guerra, vamos dividir o nosso país em norte e sul. Aí tá o norte aqui colhendo frutos, né, lavoura muito bem e tal, mas o sul tem guerra. Então o governo tá pensando aqui no norte que está dando resultado. Não, ele está preocupado com a guerra também, não consegue dividir atenção.
Então, se acabar a guerra do lado de cá, nós vamos desfrutar. O perigo eu falar isso no YouTube. O YouTube, o algoritmo vai te falar que eu falei palavra feia e boba, mas não é nada demais, é futebol. Então, se nós conseguirmos focar apenas no que estamos vivendo na Sul-Americana, uma semifinal e uma tentativa de ir para a final, a gente vai entender o peso do feito, da competição, de estar na semifinal, perto de um título que nos leva para Libertadores, Recopa. É título internacional, que tem gente que não ganha há muito tempo. E eu tenho certeza que uma pessoa está pensando totalmente diferente dos torcedores nesse momento. Aliás, mais de uma pessoa. A comissão dele, a comissão técnica do Atlético. Quantos pós-jogo a gente tem falado aqui nas últimas semanas que a visão do Sampaoli é muito diferente da visão do torcedor. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 lembra que eu falei isso. Falei assim, gente, Sampaoli tem boa campanha no Flamengo, vice-campeão, acho que vice ou terceiro com o Santos, terceiro lugar aqui no Galo do Campeonato Brasileiro, a 3 pontos do título. Boas campanhas, mas ele quer mais taça no currículo dele. E ele sabe, ele já foi campeão da Sul-Americana com a Universidade do Chile, né? E ele sabe da importância desse título. Então, ele está administrando risco o tempo todo e hoje foi assim mais uma vez. Porque para o Sampaoli, o Sampaoli não viveu a tragédia do fim do Brasileiro do ano passado. O Sampaoli confia um pouco mais no taco do time e do potencial do trabalho dele do que talvez até nós, principalmente em relação ao time. Ele não vai abrir mão jamais de uma Copa Sul-Americana na semifinal, pelo contrário, ele não vai... talvez ele vá até abdicar, ele vai administrar um risco maior na escalação para o Campeonato Brasileiro, mesmo que não pudesse, porque na cabeça dele, um título desse salva uma temporada que viveu em guerra, o país estava em guerra... YouTube, desculpa, falei de novo. Que estava caótica a situação o ano inteiro. Porque se o Galo termina o campeonato, a temporada, campeão da Sul-Americana, ex-campeão mineiro, você pega aquele filme, clique, pega aquele controle remoto, pausa, volta em janeiro, fala pro atleticano, você ganhou o ex-campeonato mineiro e ganhou a Copa Sul-Americana. Fecho. Me dá a mão aqui. Ah, mas durante o ano... não me fala aqui o que aconteceu durante o ano. Não, eu ganhei a Sul-Americana, eu não caí no Brasileiro, eu fecho. Deixa eu falar pra você, na Copa do Brasil foi ruim, foi. Nossa, foi ruim demais. Pior do que você imagina. No Brasileiro, então, nossa, você tem que ver o que aconteceu com as demissões. Eu fui campeão da Sul-Americana. O Sampaoli sabe desse efeito. Mais do que nós, o Sampaoli age mais sem a paixão nesse momento, apesar de estar um idoso muito sentimental, muito emotivo. A comemoração dos gols, das vitórias, o Sampaoli entrou na etapa da terceira idade realmente muito emotiva aqui nesse negócio do Atlético. Nem ele administrou realmente, ele vai com o Caio, que talvez não seja o titular do time dele, ele vai com o Biel, ele vai com o Natanael, talvez o Roman não seja titular do time dele, é difícil definir titular com o Sampaoli nesse giro frequente, né, de peças do time, mas eu acho que se pudesse escolher assim, meus 11, o Caio que entrou, começou o jogo hoje, não seria titular. O torcedor talvez pensasse, vamos com Arana, vamos com... Se falasse que o torcedor vai com Biel, o torcedor talvez se assustasse. Vai com o Natanael, talvez alguns torcedores se assustassem, porque preferia talvez até o Saravia, com 2 zagueiros, e o Saravia fazer o terceiro do lado direito. E isso mostra que ele administrou um risco mínimo, né? Mas eu acredito que o Sampaoli, sim, poupou algumas peças e nós tivemos um roteiro que fez o torcedor não reclamar. Ou pelo menos nem lembrar disso. Primeiro, gol aos 20 segundos, escalação, e 1 hora depois o Galo já sai a escalação, 1 hora depois o Galo está ganhando de 1-0. O Galo termina o jogo vencendo com os 3 pontos. E torcedor é resultado. Não adianta. O Fael aqui, o cara na rádio, o cara no impresso, o torcedor na arquibancada vai chegar no serviço dele segunda-feira mais tranquilo, sorridente, que o Galo ganhou. Mas o Sampaoli administrou esse risco invisível que talvez não tenha ficado tão palpável por causa desses elementos. Só que o risco foi maior porque
Ele coloca do mesmo lado Biel, Natanael, eu tô esquecendo alguém. Tinham 3 peças do lado direito ali que eu falei assim, caramba, 3 peças do lado direito. Eu vou lembrar aqui. Aí só eu pegar o SofaScore. Perdão pela demora, senhores. Por quê? Vou em favoritos aqui, já tenho o Galo, dos meus favoritos. Acessem o SofaScore, ok? Aplicativo muito bom. Ceará, tá aqui. Formação. Lado direito. Ah, tá. É porque o Juan fez os últimos jogos com Alonso e Vitor Hugo. Então eu imaginei o Juan na equipe titular, porque não fez jogos ruins, exceto quando entrou nos últimos minutos contra o Sport. Imaginei o Roman como um suplente hoje no banco do Galo. Então foi Roman, Natanael e Biel, todos pelo lado direito. Onde o Ceará tem o Fernandinho, Bahia. Deixa eu pegar aqui para eu não esquecer. Fernandinho, Bahia, o Richardson até que não agrediu tanto por ali, mas também era uma dessas peças. E essa trinca de jogadores que você imagina que não estejam no time titular do Sampaoli, pelo lado, trabalhando pelo lado onde o Galo poupava as peças ali. O Ceará usava mais esse lado pelo Fernandinho ali, pelo Bahia também. Então, eu achei arriscado, mas na moral, o Sampaoli deve, se a gente está pensando na taça, o Sampaoli deve estar pensando 10 vezes mais. E ele tinha que administrar uma logística com o Corinthians fora e um jogo na altitude no Equador, fora de casa, para pegar o Ceará aqui à noite e na terça-feira já ter o jogo de volta contra o Del Valle. Se soma isso a jogadores como o Natanael, que já deve ter feito seus 55 jogos, de cabeça eu arrisco, de verdade, eu não olhei hoje, 55, mas como eu já tenho aqui mais ou menos a base de jogos deles da temporada, ele, Rony, Scarpa, é na faixa de 55 jogos na temporada. Você tem que somar isso ao jogo do Corinthians fora e depois indo para o Equador na altitude para voltar a pegar o Ceará numa pressão enorme e Del Valle na terça-feira. Para alguns jogadores faz diferença aquela carga que você estava lá em março, abril, quando a gente usou 7 jogos seguidos o time titular no Campeonato Mineiro. Falava, o que me preocupa não é agora. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12, que assiste todo o vídeo, lembra disso. Que eu falava, o problema é essa carga dando resultado lá para outubro, novembro, né? Que a turma já chega realmente no limite. Por mais que seja até meio difícil explicar essa questão da fisiologia para algum... turma da internet, teve um cara que outro dia que comentou, né, sobre jogar só 90 minutos e dizer que está cansado. Mas tá bom. O que importa é a turma lá que administra isso no equipamento atlético, na prancheta, anota os números lá, fazer esse controle para Deus quiser, se a gente chegar, se a gente passar do Del Valle, administrar de uma forma melhor, porque ano passado, quando a gente chegou nas decisões lá, estava todo mundo arrebentado mesmo, né? Gol de volante. Sobre o gol no início, vamos por ordem cronológica. O Galo faz um gol no Vasco também muito rápido. E nos cenários vividos contra Vasco e Ceará, automaticamente você faz o gol nessa pressão logística, cansado, precisando da vitória, sabendo que o adversário tem uma boa campanha como visitante, tudo isso, o Galo automaticamente... Eu vou revelar uma coisa aqui. O Rodrigo Santana estará no Noite de Galo segunda-feira. Principalmente falando sobre o Sul-Americano, 2019, como foi, como é a competição e tal. E na época, agora já passou, né? Já posso contar. Na época ele me falou sobre essa situação de às vezes fazer um gol e mesmo que o treinador tente frear isso no time, naturalmente, por algumas inseguranças ou outros elementos, o time naturalmente dá um passinho para trás. Isso está além do treinador, isso está na parte mental, psicológica do time que já enraizou a briga contra o rebaixamento, uma certa fragilidade do time e tal, e eu estou em vantagem, naturalmente eu vou segurar um pouco mais essa vantagem, fica o máximo, e depois não consegue nem voltar
pro jogo, né? Gol de volante, a gente precisa falar porque o Fael fez tanta campanha, galera. Você que é novo aqui no canal, você que ainda não é fã de carteirinha do Camisa 12, você é novo do canal, eu fiz campanha por meses, anos aqui pra gente voltar a ter gol de volante e de zagueiro nesse canal. De verdade. Eu falava, não é possível que fique a carga toda para os atacantes, e eu digo que os atacantes não estão inspirados. Volante, zagueiro não contribui em bola parada, não contribui numa jogada ou outra, não pisa na área. E nesse momento da vida do Galo, praticamente só volante, apesar do gol do Dudu e do gol do Rony contra o Sport, que o Biel deixou em cima da linha ali, apesar desses dois gols, dos últimos 12, 13, dos últimos 13 é Galo, só 2 de atacante, desde o Grêmio, desde o gol do Scarpa contra o Grêmio, né? O Alan Franco só tinha feito gol com o Sampaoli, é o 4º gol dele aqui. Ele fez 2 contra o São Paulo, depois 2 joguinhos depois fez mais um e nunca mais fez. E ele até apareceu na área em alguns jogos, como o Milito contra o Criciúma ano passado, ele perdeu um gol inacreditável. Esse gol me marcou bastante, assim, porque era um jogo que a gente precisava muito ganhar. Até pisava na área vez ou outra, mas não conseguia balançar às vezes. O Alexandre marcou contra o Bolívar. Bolívar fora de casa. O Vitor Hugo é o artilheiro da era Sampaoli. Ainda entra jogo, sai jogo, o Vitor Hugo ainda é o artilheiro da era Sampaoli. E a turma lá de trás, a turma lá da frente precisa agora equilibrar essa balança. Tem lance que passa desapercebido, mas vamos falar sobre ele aqui. O Vitor Hugo é o artilheiro da era Sampaoli porque o Galo estava cobrando escanteio meia altura no primeiro pau, o Rony casquinhava, sobrava para o Vitor Hugo atrás, ele balançava para as redes. Porém, hoje o Galo teve uma jogada muito curiosa de escanteio, que um jogador puxa a marcação, mas passa outro por trás aqui, que vai receber a bola, rolar para o Hulk finalizar, né? Curioso demais, quando eu vi o Hulk na entrada da área, eu até comentei com o Luiz no escanteio, falei assim, o Hulk não tá cobrando, é o Dudu que tá cobrando escanteio, vê alguma coisa diferente, e a bola sobra pro Hulk finalizar. Bom saber que o Galo tá realmente tendo plano A, B, C, D. Teve um do Milito ano passado, que acho que foi ano passado, acho que contra o Sport, talvez, Copa do Brasil, que o Arana fez uma jogada diferente no escanteio ali. Isso é muito importante, galera. O Galo tava bem pobre, né, nessa parte aí, porque quando seus atacantes não estão em boa fase, detalhezinhos assim definem até um título pro clube, né? Outro detalhezinho que poderia, como não foi gol, a gente não comentaria, mas o Pedro Raul se desvencilhou com uma facilidade enorme do Vitor Hugo e do Alonso ali. Isso não pode acontecer. Mais uma vez, quem salvou a lavoura foi o Everson. Na hora, 2, 3 pessoas assim na frente, né? Eu tava no Brahma Leste. E aí os caras viraram a nota da caderneta do Everson. Aí, né, Fael, a nota da caderneta do Everson. E é curioso, assim, como que acaba virando, né, a batalha, né? Tá a luva do Everson aqui atrás, aqui. Virando a batalha que eu não tenho rivalidade nenhuma com quem critica o Everson. O pessoal falou do gol do Corinthians, que eu não destaquei, o gol que eu defendo demais. E eu acho que eu defendo mesmo, cara. E comecei lá em 2020 essa defesa dele, do Everson, que eu achava que era muito sacaneado, porque queriam o Rafa e batiam exageradamente nele. A gente tinha também o Rafael, um excelente goleiro. E eu, quando o Everson chegou aqui, eu fiquei, porra, mas nós temos o Rafa, pra que o Everson? Não, o Rafael tá aqui, a gente conhece ele, é um grande goleiro. Mas eu aprendi que não era porque eu queria alguém que eu podia mudar a análise sobre outra peça, sobre outro goleiro. E o Everson foi muito importante para o Galo nesses últimos anos e ele continua sendo importante. Historicamente, só se valoriza um goleiro quando ele conquista grandes títulos, mas tem goleiro que salva a temporada de diversas formas e para a gente estar vivo na briga aí, para permanecer na briga na primeira divisão, acho que o Galo respira muito agora, muito disso é graças ao Everson, que deveria estar, inclusive, na seleção brasileira. Eu dei até uma porrada no meu nariz aqui para falar disso, e agora estou com vontade de espirrar. Mas realmente, hoje eu preciso falar mais uma vez que foi um gol do Alan Franco e 2 gols do Everson. E na coletiva, o Sampaoli deixa um recado claro.
Ganhamos, legal, mas o último terço do campo ainda me dá dor de cabeça. Com outras palavras, ele falou isso. Mas ele reclamou do último terço do campo, sobre as decisões tomadas, sobre o último passe, sobre a finalização. E ele basicamente fala assim, olha, ou corrige, ou vocês não ficarão com a taça. Eu tô distorcendo o que ele tá falando assim, mas é o sentido que ele falou, né? Ou vocês não ficaram com a taça porque vocês tiveram a mensagem de que, olha, precisamos corrigir, precisamos melhorar, precisamos deixar uma fase para trás, precisamos, e vai ganhando tempo, 1, 2, 3, 4 meses. Se chegar na hora decisiva, deixou a desejar, não reclama da sorte. Não foi algo de uma semana, que o ataque sumiu em uma semana. É longo prazo e entra jogo, sai jogo, infelizmente. A gente tem visto realmente esse ponto que o São Paulo jogou o holofote, nos deixando com aquela pedrinha dentro do sapato, sabe? Eu tô continuando caminhando, passei das quartas, tô na semi. Se eu passar no final, ainda tem esse ponto aqui que tá realmente, olha, eu preciso comemorar, estamos aqui, estamos passando, estamos vivos na semifinal. Aqui no Campeonato Brasileiro, pontuei, já subi na tabela. Mas a gente precisa desse ataque funcionando bem mais nessa reta final da temporada, viu? Vai precisando bem mais. Aquela bola que o Bernardo deu pro Hulk ali, aquela bola que você mata jogo. A gente já viu o Atlético tomando alguns desses gols na temporada ali. Aquilo ali é um dos exemplos que você mata um jogo e fica 2-0 tranquilo, sem passar aperto nenhum. E se a situação era números, que a gente lembrava até da relação Levir, Tardelli, Ronaldinho, que começou a entregar números, e não só boas atuações, mas números realmente de assistência e gols, é o Dudu, né? E a explosão dele no primeiro gol, até contra o Sport, se eu não me engano, que foi com 10 minutos que ele pegou mais uma, o Arana fez gol contra o Sport, mas antes, no lance que não foi gol do Arana, o Arana teve uma boa oportunidade dentro da área, o Dudu pega uma bola em velocidade em diagonal, corta para dentro. Então eu falava, cara, faltava isso no Atlético. Por quê? Ano passado a gente não tinha explosão, não tinha jogador de velocidade do lado do campo e tal. Depois vem aí, começa a ter correria sem objetividade, né? Apesar que o Coelho começou uma temporada agradando o torcedor, mas a gente começou a ter certa correria pelos lados do campo, mas sem objetividade, sem isso que eu estou falando de saber o que vai fazer com a bola. Não é só jogar uma bola na frente, a esmo, correr igual um maratonista maluco e depois escurecer tudo, como diria da Maravilha. Né? Você não enxergar mais a bola, não enxergar mais o gol, não sabe de onde está vindo o adversário. Não adianta. O Dudu tem feito isso com mais lucidez. O Dudu tem participado do ataque com muito mais lucidez e não é por causa do gol e da assistência. Você pega nos últimos jogos, o Dudu começa a ser essa chama de esperança no ataque atleticano. E para quem já recuperou o Vitor Hugo, Bernard, e que a gente pode falar isso do Dudu agora, eu prefiro acreditar que Sampinha vai fazer isso com mais gente, e se pudesse escolher um, a gente sabe quem que a massa ia escolher, que é nosso xodó, nosso preferido. E o Dudu tem atraído esse cara para perto dele. O Hulk hoje, no mapa de calor do campo, ele está bem pela esquerda e ele participa de alguns lances do Dudu, ele tenta acionar e ser acionado pelo Dudu o tempo todo, porque jogador, gente, sabe que do tipo, eu tô insistindo um pouquinho no Biel, entrega a bola vai quadrada, a bola sai, não rende, a jogada não tá... E eu jogo bola pra caralho. Eu não tô em boa fase, mas eu jogo bola pra caralho. Eu vou aproximar de quem entende um pouco mais dessa pelota. Até o Scarpa se descolou um pouco mais da direita, às vezes, né? Ficou um movimento curioso que veio o Natanael. Deixa eu colocar aqui. O Natanael vinha pra cá um pouquinho, né? Fazer a volância, mas o Scarpa em alguns lances se deslocou totalmente também pra esquerda. E o Hulk se aproximou do Arana, Dudu, principalmente do Dudu. Você vê que quando o Bernard também tem campo, o Hulk está lá na esquerda para receber a bola do Bernard. Em um outro lance que o Hulk toca pro Bernard, foi esse? O que o Bernard finaliza não é o Hulk que toca para ele não, né? Que o Arana estava passando livre, fica meio puto até, inclusive.
Mas o Hulk teve esse movimento hoje de se descolar um pouco mais e ir para a esquerda. Ele falou, o quê, meu filho? Bernardo tá na boa fase aqui, Dudu tá na boa fase, a Arana aqui já melhorou um pouquinho, eu vou colar e pro lado de cá. Você tá doido, vou ficar do lado direito não, o trem lá não tá rendendo muito não. É loucura da minha cabeça ou não? Aliás, belas jogadas do Bernardo. Apesar que ele poderia ter tocado sim pro Arana que estava livre nessa aí, mas jogador que está nesse processo de confiança, assim como foi no clássico, que ele poderia ter tocado pro Dudu finalizar. Teve um outro que o Rony contra o Del Valle também fica pedindo. E nessa o Arana fica pedindo, mas o jogador em boa fase ele já começa a querer realmente finalizar um pouco mais. Entrega uma boa pro Hulk ali, mas ele movimenta diferente o meio campo ali pelo lado esquerdo, depois que entra também. Outro cara que eu já cornetei demais e que há algum tempo eu venho elogiando, e agora eu vou até pausar a câmera e continuar, para continuar falando dele, já, segura aí. Esse cara é o Scarpa. E teve algo que aconteceu que me chamou a atenção, é que o Scarpa toma um cartão amarelo e diz que não sabia que estava pendurado. Isso me surpreende um pouco, porque assim, o Faelzinho tá nessa há algum tempo, trabalhando com informação, você sabe que eu sou viciado em planilha. Eu sabia que o Scarpa estava pendurado. Quem trabalha com comunicação lá na área da imprensa, quase todo mundo sabia que ele estava pendurado. Quando tem um jogo, acaba normalmente eu mando lá no grupo da bancada. Jogadores XXX pendurados, não me deixem colocar a escalação do programa. Pode passar batido e eu colocar lá e tal? Pode. Principalmente trabalhando na madrugada, agora são 2h49 da manhã. Cabeça cansada e tal. Mas não pode existir esse erro de informação. Se é minha profissão trabalhar com a comunicação e eu já estou por dentro, imagina ser o personagem central dessa situação. Tem que saber o cartão, o controle de cartão, a carga que vai exigir ser poupado em determinado jogo e talvez até forçar esse cartão de forma planejada para descansar em determinado jogo. É preciso trabalhar bem essa situação aí e eu fiquei um pouco assustado com isso aí, viu? Ele não joga na terça-feira, a gente perde demais porque é um cara que joga muita bola, é muito inteligente, sabe organizar o time do Galo, apesar de eu sei qual é o sentimento do atleticano, eu tive ele muito do tipo assim, que a sensação que o Scarpa não queria estar aqui, eu sei, nós tivemos isso aí, mas não dá para negar que o Scarpa joga muita bola e que faz muita falta. Há algum tempo eu venho defendendo ele que a necessidade de ter o Scarpa no time, aquele jogo que o São Paulo colocou, acho que contra o Fluminense, que coloca ele no banco, eu fico maluco aqui em casa. E na terça-feira, sem ele, eu acho que a decisão do São Paulo pode desagradar muita gente, porque eu acho que hoje o Rony descansou, o Bernard descansou, o Arana descansou, o Juan descansou principalmente porque vem de pós-lesão, porque teremos essa turma toda, inclusive o Rony contra o Del Valle. E repito, aquilo que eu falei lá no início do pós-jogo, o Sampaoli não tá nem aí se imprensa e torcedor tá bravo com o Rony, se quer ou se não quer. O Sampaoli, se tiver a convicção que o Rony será importante para o time dele no cenário de terça-feira, ele não quer saber se a arquibancada vai vaiar, se não vai cantar o nome dele. Eu acho que o torcedor vai jogar junto com o time o tempo todo, vai apoiar, vai cantar o que tiver que gritar no nome do jogador. Mas o Sampaoli está no mundo paralelo para a tomada de decisão dele, planejamento desse time, sobre descansar ou não no brasileiro, sobre poupar ou não, e sobre jogadores que ele considera importantes, independentemente se a torcida gosta ou não. O Juan e Sarabia são fortes candidatos para estarem nessa escalação no lugar do Roman, um dos dois, creio eu, porque eu acho que ele não tira o Alonso, porque às vezes sobe muito pela esquerda, já que o Arana se descola da linha lateral e vem por dentro, o Alonso sobe pela linha lateral ali, se aproximando um pouco mais da linha de fundo, de jogada de profundidade mesmo, enquanto o Arana vai mais em direção à área. E aí ele não tiraria o Alonso, não tiraria o Vitor Hugo, principalmente pela bola aérea, e aí Juan e Saravia disputariam sem o Natanael essa vaga pelo lado direito, o Caio sairia pelo lado esquerdo,
O Sampaoli fala no coletivo que o Alexander ainda não está pronto, que no último treino não demonstrou estar 100%, né? Então não acredito pela fala dele no Alexander para a volância na terça-feira. No longo prazo, sim, mas a gente pode ter um Alan Franco e Igor Gomes mais uma vez, apesar de ter o Vera à disposição. O meu medo é que a gente fique exposto demais do jeitinho que o Del Valle quer. Do jeitinho que o Del Valle quer apagar essa luz aqui, tá? Sobre desempenho na Arena MRV, ganhamos do Mirassol, que era difícil demais nesse campeonato. Fizemos um bom jogo contra o Juventude, não ganhamos, nós fizemos um bom jogo. Fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro, não ganhamos, nós fizemos um bom jogo. Ganhamos do Sport, ganhamos do Bolívar e agora ganhamos do Ceará. Repito o que falei no Noite de Galo. A Arena MRV foi muito importante para a gente chegar na final da Copa do Brasil. A Arena MRV foi muito importante para a gente chegar na final da Libertadores. E a Arena MRV pode ser personagem agora também para a gente chegar na final da Copa Sul-Americana. Então, como distorcer um pouco no Twitter o que eu falei lá, é só pegar o que eu falei. A gente precisa criar boas memórias nesse estádio e se culminar no título é um passo importante para a gente entender que não é grama sintética, não é Arena MRV. Futebol existe, é um quebra-cabeça. E aí, quando você liga a metralhadora, que eu falei em dois vídeos para trás, atinge todo mundo. E eu tenho certeza que a Arena MRV será extremamente importante na terça-feira. E por isso falo, vamos jogar junto com o Galo. Se o Sampaoli optar por escalar o Rony, a gente está fechado com o Rony. Se o Sampaoli optar por escalar 2 volantes, fulano pela direita e fulano pela esquerda, se ele optar por tirar o Dudu do time, por mais que o torcedor não queira de jeito nenhum, a hora que a bola estiver rolando, não é hora da gente pensar o que poderia ser. É a gente empurrar esse Galo para a classificação, porque, repito, eu acho que o caos do Campeonato Brasileiro não deixou a gente entender ainda a importância dessa disputa. A alegria que era para a gente estar nesse momento, a explosão, o sentimento fervendo de estar perto de um título. Terça-feira, quem sabe, desperte isso no Atleticano, com a gente empurrando o tempo todo. Beleza? Nesse domingo aí no Campeonato Brasileiro, você que está assistindo o pós-jogo, domingo de manhã, já tomou o café, ligou o pós-jogo, colocou o celular lá, tá rolando, chance extra na KTO. Vai na aba promoções, clique em quero participar. Clicou em quero participar? Seleciona 3 opções do Campeonato Brasileiro. Pode ser de jogos diferentes, mas 3 opções. Odd de pelo menos 3. Fez a sua apostinha de pelo menos R$10? Se você perder, volta R$10 para você apostar de novo na KTO. Perdeu 20, volta R$10 para você apostar na KTO. Perdeu 30, volta R$10 para você apostar na KTO por uma vez nesse final de semana. Beleza? O link está no comentário fixado aqui embaixo. Só para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento, é para você se divertir com muita responsabilidade. Deixo o desafio do fim do pós-jogo para vocês. Todo mundo aqui na caixa de comentários. Escale o Galo para terça-feira. É o dever de casa. No último pós-jogo eu li muito comentário aqui e hoje eu quero ver qual que é a escalação da galera. Pouquíssimas pessoas chegam aqui nessa etapa final, mas é o dever de casa para vocês. Escale o Galo perfeito. Vem comigo. Bora lá. Valeu. Semana abençoada. É gostoso demais quando essa luz está acesa. Vamos